Olá pessoal, bem-vindos ao Curte Foguete Modelismo da Unite Rocket Design. Aula 06, hoje a gente vai ver o coeficiente de arrasto, CD. Na aula passada, a gente calculou a posição do centro de gravidade, a posição do centro de pressão, calculou também a margem estática daquele nosso foguete, utilizado como exemplo, e viu se ele estava estável ou não, que condição que ele estava, sobrestável, sem estabilidade, estabilidade negativa, positiva, neutra. E foi deixado como exercício aí para vocês redimensionarem a geometria da aleta, a fim de tirar o foguete daquela condição de sobreestabilidade. Então, hoje a gente sai da estabilidade e começa a estudar o coeficiente de arrasto. Então, o que é o coeficiente de arrasto? Né? Por que a gente precisa estudar isso? Aqui estão as quatro forças do foguete. A gente já mostrou isso várias vezes. Né? Então, tem o peso, o empuxo, o arrasto e a sustentação. Então, se a gente for ver aqui, o arrasto ele é definido contrário ao escoamento, né, a trajetória do nosso foguete. Então, se a gente tem uma força contrária à trajetória do nosso foguete, obviamente essa força vai atuar reduzindo o apogeu do nosso foguete. Então, a gente quer sempre minimizar esse drag aqui, minimizar o arrasto, a fim de ter um foguete que alcance apogeu maior. Bom, só explicando o que eu falei, a força de arrasto atua na direção contrária da trajetória, portanto reduzindo o apogeu do foguete. Então, como a gente calcula essa força de arrasto? Então, essa fórmula bem famosa, acho que vocês já viram ela em fundamentos de engenharia aeronáutica. Talvez a fórmula da sustentação seja ainda mais famosa, né, que tem um L aqui e um CL aqui, mas é dada pela seguinte equação. Então aqui a gente tem o arrasto, que é igual a meio do coeficiente de arrasto, vezes a densidade, vezes velocidade ao quadrado, vezes uma certa área de referência. Então, o que é interessante aqui nessa expressão, né? Porque ρ, v quadrado e a são parâmetros que são facilmente obtidos, né? Se a gente tiver numa simulação, a gente sempre vai ter o nosso valor de velocidade, ρ e a vão ser constantes, ou ρ pode variar com a altitude, mas é uma função que você vai ter todos os valores que você quiser. Então, a dificuldade de estabelecer a força de arrasto acaba se traduzindo na dificuldade de descobrir isso aqui, esse coeficiente de arrasto aqui, CD. Então, antes de entrar de fato nesse CD, alguns detalhes interessantes sobre a força de arrasto. A gente vê que a velocidade está elevada ao quadrado, então a força de arrasto é muito sensível à variação de velocidade. Se você dobra a velocidade, você acaba quadruplicando sua força de arrasto. Por isso que existem vários motivos para isso, mas nos foguetes maiores, eles param, né, eles impedem o motor de gerar muito empuxo até que o foguete já esteja uma altitude muito alta da atmosfera. Que o ar seja mais rarefeito, que você não tenha muito. Que você consiga reduzir o arrasto com a redução da densidade. Né? Então, por exemplo, um Falcon 9, até atingir o Max Q, que é a força de. O momento em que ele tem a maior força aerodinâmica, ele não quer aumentar a velocidade excessivamente. Se você aumentar isso aqui no nível do mar, tem uma velocidade enorme no nível do mar, você vai ter um arrasto monstruoso. Então é muito mais fácil o seu foguete subir até uma certa altitude, em que esse ρ já diminuiu bastante, já diminuiu para, sei lá, 80%, 70% do valor nível do mar, para você, aí sim, aumentar consideravelmente sua velocidade sem que o arrasto aumente demais. Lembrando que existe toda a preocupação estrutural de um foguete, então é sempre importante, para esses foguetes enormes, levar isso em consideração. Então, o coeficiente de arrasto vai depender do tipo de escoamento, então escoamento laminar, escoamento turbulento, se é um escoamento subsônico, transônico ou supersônico. Vai depender do ângulo de ataque, das propriedades geométricas do seu corpo e até do acabamento superficial do seu foguete. E aí, como a gente falou, né, a densidade varia com a altitude. Então, existe uma expressão para isso. Você simplesmente coloca o valor da altitude e ele vai encontrar uma densidade do ar para você, botar na sua fórmula. Mas, a exemplo, né, uma redução na densidade entre o nível do mar e uma altitude de 1 km, né? Então, 1 km acima do nível do mar, você já tem uma redução de 10% da sua densidade. Então, isso já é algo considerável até para foguetes menores, de apogeu de 1 km. Se tiver um apogeu de 3 km, então isso é extremamente importante levar em consideração. Não jogar a densidade do nível do mar como uma constante aqui.
Então, né, tendo em vista que os outros parâmetros são facilmente obtidos, o desafio vai realmente estar em calcular o coeficiente de arrasto, o CD, para estimar depois a força de arrasto e tacar na nossa simulação. A gente vai dividir o coeficiente de arrasto em vários tipos. Então, sim, existem vários fenômenos que ocasionam no aumento do coeficiente de arrasto. Mas para o foguete a gente pode exemplificar bem com essa imagem aí do manual técnico do Open Rocket, né? Então, bom, vamos lá. Primeiro, eu queria explicar um pouco essa camada limite aqui, né? Então, a camada limite é simplesmente uma região em volta de um corpo, em que a velocidade, existe um perfil de velocidade aqui do escoamento, que é diferente da velocidade livre aqui. Então, aqui, num ponto distante, a gente vai ter a mesma velocidade do foguete, né? O escoamento está passando aqui com a mesma velocidade do foguete, só que aqui, nessa região, no entorno de uma superfície, ela vai ter um certo perfil de velocidade. Então aqui na parede, essa velocidade é zero, é nula, e no final da camada limite, ela é igual à velocidade lá fora, né? num ponto distante. E aí você vai ter um aumento gradual dessa velocidade até atingir a velocidade V infinito, né? Que a gente chama. Então, a gente vai ter uma parte laminar dessa camada limite e uma parte turbulenta. E aí um ponto de transição entre elas. Para o nosso foguete, para as nossas considerações aqui, a gente considera que o foguete inteiro está num regime turbulento. É óbvio que isso não é o que acontece, né? Na região ali do nariz a gente vai ter sim um comprimento em que ele é laminar, só que considerar esse comprimento laminar, o cara que fez o escritor do Open Rocket, né, na tese de mestrado dele, ele falou que comparado com os resultados obtidos experimentalmente, essa variação é de 5% até 5%. Então, para facilitar a nossa vida, a gente considera que o foguete inteiro está num escoamento turbulento. Então, vamos para o tipo de arrasto. A gente vai ter o arrasto de pressão, o arrasto de fricção, o arrasto parasita devido a alguma imperfeição, aqui, alguma saliência. Por exemplo, isso aqui é a guia de lançamento. Então, lá na sua base de lançamento, você vai ter um cabo, uma haste que passa aqui dentro para fixar o foguete na hora do lançamento, e até mesmo essa guia de lançamento tem um efeito no arrasto. Você vai ter o arrasto de base, causado por essa região de baixa pressão aqui no final do foguete, né, porque o escoamento estava acompanhando aqui o tubo, né, do nosso foguete, e aí do nada ele não tem mais por onde acompanhar, e aí gera essa região de baixa pressão, né? O escoamento não consegue contornar com facilidade essa região. Então tem um arrasto relacionado a isso aqui também. O arrasto de ponta, né, de aleta, ponta de asa. Então são várias formas de arrasto. No nosso caso, a gente está, né, sempre calculando o arrasto para uma condição subsônica e totalmente turbulenta. Então, a gente vai dividir essas várias formas de arrasto em 4 principais. Arrasto de fricção, skin friction drag, arrasto de forma ou pressão, o arrasto de base e o arrasto parasita. Lembrando que o coeficiente de arrasto que a gente vai calcular em cada um desses aqui, o total depois, né, é o CD0, ou seja, o coeficiente de arrasto em alfa igual a zero, em sustentação zero. Por quê? Se a gente tiver algum ângulo de ataque ali no nosso foguete, já existem outras fontes de arrasto, por exemplo, o arrasto induzido, que é o arrasto causado pela sustentação, pela geração de sustentação. Então, isso aqui também só seria interessante caso a gente tivesse alguma coisa para desestabilizar o nosso foguete. Como a simulação que a gente vai fazer é simplesmente vertical, sem influência nenhuma, a gente só está interessado no apogeu, então o nosso alfa vai ser sempre zero do nosso foguete. Não é uma simulação em 6 graus de liberdade como é o Open Rocket. Depois eu falo como seria calculado esse coeficiente de arrasto num ângulo alfa qualquer, mas primeiro vamos considerar ele nulo. Então vamos estudar separadamente cada um deles, começando pelo arrasto de fricção. Então o arrasto de fricção é causado devido ao escoamento paralelo ao redor do foguete, paralelo a uma certa superfície. Então você vai ter ali uma certa rugosidade associada a esse superfície, e essa rugosidade causa uma perda energética no seu escoamento, né, que é sentida através do aumento do coeficiente de arrasto. O arrasto é menor na camada limite laminar
e é maior na camada limite turbulenta. E além disso, né, o arrasto também depende do número de Reynolds. Então, como a gente calcula esse coeficiente de arrasto de fricção? Existem várias expressões determinadas empiricamente, né? Então, se você tiver um regime em que o Reynolds é maior que 10 a quarta e menor que o Reynolds crítico, e aí fazendo uma pausa, o número de Reynolds, lembrando, é calculado por ρVL sobre μ, então ρ vai ser a densidade, V vai ser a velocidade do escoamento naquela superfície, e L é o seu comprimento de referência. μ vai ser a viscosidade do ar que está passando ali. Então, o Reynolds normalmente você consegue calcular porque você tem todos esses parâmetros. Então, se o seu Reynolds for maior que 10 a quarta e menor que um Reynolds crítico, que a gente já vai ver como calcula, então você pode calcular o coeficiente de fricção com base nessa fórmula aí, dependendo apenas do número de Reynolds. Então, 1 sobre 1.5, ln de Reynolds menos 5.6, tudo isso ao quadrado. Para superfícies lisas, então o que vai acontecer se a gente não estiver nessa região? A gente calcula o Reynolds crítico. O Reynolds crítico vai depender da altura aproximada do acabamento da nossa superfície. Então, imagina nosso tubo, certo? Ele vai ter algum acabamento, vai ser algum tipo de superfície, então aí tem alguns exemplos. Por exemplo, um vidro qualquer vai ter uma altura de 0.1, uma superfície acabada e polida vai ter uma altura de 0.5, placas, né, de madeira vai ter uma altura de 15, tinta numa aeronave de produção em massa vai ter um acabamento de 20, e assim sucessivamente. Então a gente precisa saber essa altura aproximada do nosso acabamento. Claro que a gente não vai lá em média, é só saber o tipo de acabamento que você utilizou. Você taca esse valor nessa fórmula do Reynolds crítico e descobre qual o valor do seu Reynolds crítico. Então, dividido por L é aquele mesmo comprimento de referência que a gente tem. Então, a gente acaba entrando numa dessas três condições. Se o nosso Reynolds for menor que 10 a quarta, então o nosso coeficiente de fricção ele é constante, igual a 1.48 vezes 10 a menos 2. Então, seria isso para um Reynolds relativamente baixo. Se o nosso Reynolds estiver naquela região entre 10 a quarta e menor que o Reynolds crítico, então a gente utiliza aquela primeira equação, 3.78, aquela fração que só depende de Reynolds. Se o Reynolds do nosso componente for maior que o Reynolds crítico, então o coeficiente de fricção não depende mais do Reynolds, e simplesmente da altura do acabamento superficial, dada por essa expressão aí, 3.80. Então, CF vai ser 0.032 vezes RS, que é aquela altura, dividido pelo comprimento de referência. Tudo isso é elevado a 0.2. Depois que você calcular esse CF, você precisa corrigir ele devido à compressibilidade. Então, no regime subsônico, vai ter uma componente que reduz esse arrasto de fricção. Quanto maior for o número de Mach. Então, como você calcula esse número de Mach, né? Se você tiver numa simulação, você vai sempre ter o valor de V ali. E no regime subsônico, o A, que é a velocidade local do som, ela vai ser constante. Então, basta você pegar esse V e dividir por A, e você vai ter o número de Mach. Com esse número de Mach, você coloca nessa expressão aí de cima, para calcular o CFC, que vai ser igual ao coeficiente que você acabou de calcular lá, vezes 1 menos 0.1 Mach ao quadrado. Então, ali, né, o arrasto devido à fricção varia com a velocidade e, portanto, precisa ser calculado na simulação. A exemplo, para um Mach de 0.5, você acaba reduzindo o seu arrasto de fricção em 2,5%. Depois que você calcular esse CFC, você precisa voltar ele para o... Você precisa fazer uma multiplicação ali, né, proporcional para o foguete total. A gente está levando em consideração aqui apenas os componentes individuais, né, as áreas individuais. Então, como você calcularia o arrasto de fricção para o foguete em si? Bom, você começa multiplicando o seu CFC, que é aquele seu coeficiente já corrigido, vezes essa fração aí. Então, vamos por partes. Ali no numerador, o primeiro termo, 1 mais 1 sobre 2FB, em que FB vai ser a proporção de finura, né, eles chamam de Fineness Ratio, que é igual a L sobre D. Então, o comprimento do foguete dividido pelo diâmetro dele, vezes a área molhada do corpo do foguete. Então, a área molhada do corpo do foguete é tudo que está imerso no escoamento. Então, no caso, seria a área do cilindro, né, ali, mais a área do nariz.
a área exposta do nariz. Então, esse é o primeiro termo, mais 2t sobre c barra. Então, 2t vai ser 2 vezes a espessura da sua aleta, de uma aleta, né, no caso, dividido por c barra. Então, c barra vai ser a corda média aerodinâmica das aletas, vezes a área molhada das aletas. E aí, lembrando, a área molhada das aletas vai ser os dois lados, né, você precisa levar em consideração os dois lados de cada aleta. Então, se você tiver 4, vai ser 2 vezes 4, então vai dar 8 vezes a área da sua aleta. Se você tiver 3, vão ser 6 vezes a área da sua aleta. Dividido pela área de referência do foguete. Então, a área de referência do foguete vai ser a área de seção circular, num corte ali, num corte transversal. Então, feito tudo isso aqui, você já terminou de calcular o arrasto de fricção do seu foguete. Então, a gente já pode ir para o próximo. Então, o próximo vai ser o arrasto de pressão, o arrasto de forma. Então, a gente viu que o arrasto de fricção está relacionado ao escoamento indo paralelamente a uma superfície. O arrasto de pressão, o arrasto de forma, vai ser causado quando ele tenta contornar um certo objeto, forçar um fluido ao redor de um objeto. Então, ali na imagem da direita, tem algumas comparações entre esses dois primeiros tipos de arrasto que a gente viu. Então, para uma placa plana que está no escoamento, o nosso arrasto de forma ele é praticamente nulo. Ou seja, o escoamento não tem muita dificuldade em contornar esse objeto. Já o arrasto de fricção, ele praticamente corresponde a 100% do arrasto total. Por quê? Tem uma área aqui que é relativamente grande que está paralela ao escoamento. Então, aqui o fluido continuamente perde energia devido à rugosidade da sua superfície. Se você já tiver uma seção de aerofólio, a seção já é um pouco mais espessa em relação à placa plana. Então, o seu fluido vai ter uma certa dificuldade em contornar esse aerofólio. Então, aqui você já tem um aumento, né, em 10% do arrasto de forma, enquanto que agora o arrasto de fricção mas ainda é 90%, só que, devido a esse aumento na seção, né, o arrasto de forma é considerável agora. E aí, numa esfera, né, numa bola, você vai ter que o arrasto de forma é muito maior que o arrasto de fricção, porque ele tem a dificuldade é muito mais em contornar esse objeto do que relacionado à perda energética devido ao acabamento. Então aqui a gente já tem 90% do arrasto total sendo arrasto de pressão ou arrasto de forma e apenas 10% sendo arrasto de fricção. E aí numa placa plana rotacionada, a gente tem que o arrasto vai ser praticamente 100% o arrasto de forma. Por quê? Porque a região em que você teria fricção, que seria essa região aqui que está paralela ao escoamento, ela é muito pequena, muito curta. Então não tem muita perda energética associada a isso. Bom, então, comparação entre os dois tipos de arrasto, esses dois tipos de arrasto. Então, como a gente vai calcular o arrasto de pressão? Separadamente para os 3 elementos que mais contribuem com esse tipo de arrasto. Então a gente vai calcular esse arrasto de pressão para o nariz, depois para o boat tail, seria, abre aspas, cauda do foguete, e por fim para as aletas. Então vamos ver como fazer isso para cada um desses elementos. Então o arrasto de pressão para o nariz vai variar com a geometria do seu nariz. Tem várias geometrias aí nessa imagem. O nosso CD para o arrasto de pressão pode até ser negativo nesse caso, se a gente tiver uma geometria em que o escoamento é transicionado de forma muito suave, como é o caso daquele primeiro ali. Ou a gente pode ter arrasto enorme caso o escoamento tenha dificuldade, né, em contornar o nosso objeto. No caso dessas geometrias aqui à direita. Então, dá para você calcular utilizando essa expressão aí, né? Então é aproximadamente proporcional ao quadrado do ângulo φ. O que é o ângulo φ? É o ângulo formado entre a sua base, então é onde a base do nariz, né? Onde o seu nariz está fixado, com a superfície que encontra essa base. Então, por exemplo, no caso de qualquer geometria que tenha uma transição suave já vai fornecer um CD igual a zero. Porque esse ângulo aqui, né, imaginando que aqui seja a base do nariz, já vai ter um ângulo φ aqui minúsculo, então tudo isso aqui vai para zero. Se você tiver um ângulo muito abrupto,
vai ter um certo coeficiente de arrasto relacionado a isso. Claro que tudo que a gente está falando aqui é apenas válido para o regime subsônico. Existem outras considerações para o regime transônico e supersônico que estão descritas na bibliografia extra, caso alguém tenha interesse. Agora, né, já vimos para o nariz, agora para o boat tail. Vai depender do arrasto de base do boat tail e da proporção gama. Então, o que é o arrasto de base? Por que o arrasto de pressão depende do arrasto de base? Então, o boat tail é esse componente aqui que fica atrás do foguete. Ele parece uma parte do motor, mas na verdade ele cobre o motor. E isso aqui, esse componente, ele é adicionado no foguete para reduzir o arrasto de base. Só que, ele existindo, ele vai causar um arrasto de pressão. Então a gente vai ver que o cálculo do arrasto de pressão do boat tail depende do arrasto de base do boat tail. Então eu coloquei aqui os cálculos, mas vocês só vão fazer isso aqui depois que eu apresentar o arrasto de base. Então, vamos lá. O CD, essa bolinha aqui, importante explicar isso. Toda vez que tiver essa bolinha aqui no coeficiente de arrasto, significa que a gente ainda não fez aquela proporção com as áreas que a gente precisa fazer. Então, no caso do arrasto de fricção, a gente fez aquela proporção das áreas molhadas e a área de referência. Aqui ainda não. Então, lá no final, quando a gente terminar de calcular esse CD bolinha, a gente transforma no CD0, fazendo essa proporção de áreas. Então, isso aí vai ser igual a uma relação de áreas aqui entre a base e a cauda em si do foguete, vezes o coeficiente de arrasto que você encontrou para o arrasto de base. Então, você não teria isso ainda. É bom deixar isso aqui, então, como o terceiro arrasto a ser calculado, vezes 3 possíveis valores aqui, a depender do valor de gama. O que é gama? Simplesmente uma proporção geométrica da cauda aqui. Então, aqui D1 vai ser o seu diâmetro inicial da sua cauda, D2 o diâmetro final e L o comprimento. Então, existe uma combinação aqui, por exemplo, se gama for maior que 3, você nem vai ter arrasto de pressão para a sua cauda, que vai dar 0, então tudo isso aqui acaba multiplicando 0 e você não tem arrasto de pressão para a cauda. E aí, o último arrasto de pressão a ser considerado, que são para as aletas. Então, o arrasto de pressão vai depender do perfil das aletas. Então, vai ser o arrasto de pressão, né, CD, bolinha, pressure, vai ser dado pela soma do coeficiente de arrasto do bordo de ataque, que a gente chama de leading edge, ou LE, com o coeficiente de arrasto do bordo de fuga, trailing edge, TE. Então, as nossas aletas, elas vão ter um arrasto relacionado à dificuldade do fluido em contornar o bordo de ataque, depois uma outra componente relacionada à dificuldade do fluido em contornar o bordo de fuga. Então, o Open Rocket define 3 tipos principais do perfil da aleta. Então, a gente pode ter um perfil retangular, literalmente uma placa plana, um perfil com bordas arredondadas, então você tem uma certa geometria para sua aleta, e nas pontas, né, no bordo de ataque e no bordo de fuga, você tem uma borda arredondada, como se fosse uma semisfera ali, um semicírculo. E depois, finalmente, você tem o perfil de aerofólio, que seria o melhor, né? Você vai ter ali um perfil de aerofólio qualquer, que tem o final ali do bordo de ataque, desculpa, o bordo de fuga, com um ângulo nulo ali, né? Então eles acabam é um ângulo abrupto ali. Não é suavizado aquela seção. Então, aqui a gente vai estudar apenas como calcular o perfil retangular. O Open Rocket tem métodos para calcular tudo isso aqui. Alguns até derivam de Barrowman. Porém, a gente vai focar no perfil retangular. Como a gente calcula o coeficiente de arrasto de pressão para o leading edge e para o trailing edge do perfil retangular. Então, pro leading edge, a gente vai utilizar o CD de estagnação, que depende apenas do número de Mach. Então, CD leading edge vai ser igual a estagnação, que é 0,85 vezes essa relação, né, de Q estagnado por Q. A depender do nosso número de Mach, a gente está no subsônico, certo? Então vai ser essa primeira relação aqui. Então a gente só precisa tacar os valores do nosso número de Mach aqui, e a gente vai ter o coeficiente de arrasto do nosso bordo de ataque. Ok, agora para o bordo de fuga. Para o nosso bordo de fuga, acaba que, novamente, né, o nosso coeficiente de arrasto é igual ao coeficiente de arrasto de base dessa região. Porque, lembrando, o coeficiente de base é devido ao fim abrupto de alguma superfície. Existe uma zona de baixa pressão
e o escoamento também tem dificuldade em passar por ali. Então, se a gente tem um perfil retangular, isso também vai acontecer aqui. Mas a gente vai explicar também como calcula esse termo a seguir. Então, agora o arrasto de base, que você precisa também para calcular o arrasto de pressão. É causado pela região de baixa pressão, criada na base do foguete, ou em qualquer região em que o diâmetro do foguete reduza drasticamente. Então, como a gente falou, né, ali nas nossas aletas retangulares, no finalzinho delas também vai ter um arrasto de base, que a gente leva em consideração no arrasto de pressão. Então aqui existe uma expressão empírica para isso, também depende apenas do número de Mach. Então vocês vão ver que é muito tranquilo de aplicar elas nos outros arrastos ali, no arrasto de pressão que a gente tinha acabado de ver. Você simplesmente joga o valor de Mach e você vai ter o seu CD bolinha, lembrando, não tá escalado ainda para a área correta, da sua base, do seu CD base. Usada também para calcular o arrasto de forma e pressão do bordo de fuga das aletas retangulares, como a gente acabou de explicar. Por fim, a gente tem um arrasto parasita, que é causado por imperfeições ou saliências no corpo do foguete, que é aquilo lá que eu falei da guia de lançamento. Então a gente vai ter o CD bolinha parasita relacionado a esses componentes. Então aqui é o caso do cálculo para o caso do wire loop, se eu não me engano. Então vai ter um certo comprimento. Não, acho que esse aqui é do cilindro mesmo. Então você vai ter um certo comprimento da sua guia de lançamento e um certo diâmetro. Isso aqui está relacionado com o coeficiente de arrasto. Então você precisa saber exatamente o valor disso aqui para depois utilizar uma área de referência e ver o efeito total disso aqui no foguete. Então aqui esses raios externos, raios internos, tem tudo a ver com a geometria da sua guia de lançamento. A gente também vai simular isso aqui no nosso exemplo. E aí, né, depois que você calculou todos esses coeficientes, como você transforma eles do CD bolinha para o CD zero? Então, lembrando que o coeficiente de fricção, a gente já fez isso. Então, ele está separado do somatório aqui. Ele vem fora do somatório. Então, o coeficiente de fricção já está certo para a gente. Agora, como a gente vai fazer para transformar cada um daqueles lá, pressão base e parasita, no CD0? Então, a gente já vai ter esses valores aqui. Isso aqui é o que a gente já calculou. CD bolinha de cada um dos componentes. Então, T aqui é o componente. A gente multiplica pela área de referência do próprio componente. O que é essa área de referência? É que está de frente para o escoamento. Então, por exemplo, no caso da guia de lançamento, vai ser a área daquele cilindrozinho, dividido pela área de referência do foguete inteiro. Então, do foguete inteiro vai ser a seção circular do nosso foguete. Depois que a gente fez essa proporção, a gente faz isso para todos os componentes, que geram coeficiente de arrasto, e soma com o coeficiente de fricção. Aí, a gente vai ter finalmente o seu CD0. Então, a ref é a área de referência do foguete, e a T vai ser a área de referência de um componente. Bom, então a gente achou o CD0, né, os cálculos que a gente fez possibilitaram a obtenção do CD0, que é obviamente para quando alfa é igual a zero. Então, o coeficiente de arrasto axial ele vai variar com o ângulo de ataque. E existe forma empírica de calcular, mas como a gente está fazendo a nossa simulação sem influência de perturbações, a gente não vai utilizar isso aqui. Então, a nível de detalhe aqui, a gente na primeira imagem, a gente tem a força de arrasto. Então, a força de arrasto está sempre na mesma, contrária, né, à trajetória do nosso foguete. Então, o airflow, o escoamento, está vindo nessa direção, existe um certo ângulo de ataque. E o arrasto é definido na mesma direção desse escoamento, só que sentido contrário. Agora, a gente pode decompor esse arrasto em um arrasto axial e uma força normal. Então, esse arrasto axial aqui, ele pode ser encontrado através de cálculos empíricos, que o OpenRocket já faz, a fim de determinar qual vai ser de fato a perda do apogeu devido a esse ângulo de ataque. Então, lembrando, né, isso aqui tem a ver também com manter o foguete a um ângulo de ataque nulo, o maior tempo possível, porque a gente sabe que aumentar esse ângulo de ataque vai aumentar esse coeficiente de arrasto. Então, entra aquela coisa da estabilidade, o modo em como ele vai oscilar. Então, sempre, se ele oscilar, que ele oscile num alfa pequeno.
Então agora vamos falar dos outros métodos para o cálculo de coeficiente de arrasto. Então a gente viu esse aí, é o método utilizando fórmulas empíricas, mas existe o modo experimental, né? Então como você encontra experimentalmente o seu coeficiente de arrasto? Voltando para aquela fórmula, se a gente rearranjar e isolar o coeficiente de arrasto, a gente vê que dá para encontrar o coeficiente de arrasto caso a gente tenha a força de arrasto. Então, num túnel de vento, se você tiver alguma coisa que meça a força de arrasto do seu foguete, e se você conhecer o ρ, a velocidade do túnel de vento e a área de referência, você calcula o seu coeficiente de arrasto tranquilamente. Então, aí está uma boa... um dos motivos, né, pelo qual você utiliza um túnel de vento. Você pode estimar o coeficiente de arrasto de forma muito precisa. Claro que aqui você pode ter algumas limitações na velocidade, mas normalmente pelo menos num regime você vai conhecer o seu coeficiente de arrasto. E o outro método, né, que seria o terceiro, é utilizar a computação CFD, né, então dinâmica dos fluidos computacional. Então aqui está um exemplo de uma outra tese de mestrado desse Christopher Hammergren. Então, modelagem aerodinâmica de foguetes de sondagem. Então aqui ele desenhou o foguete dele no ANSYS, modelou o foguete dele no ANSYS. Aqui ele tinha alguns dados de lançamentos que ele fez, então aqui tem o valor de CD0 em função do número de Mach. E ele conseguiu obter esses mesmos resultados depois de realizar a simulação em CFD. Então também é uma forma interessante de conseguir obter o valor do coeficiente de arrasto, modelar em softwares de CFD. Bom, agora que a gente apresentou todos os tipos de arrasto e como calcular cada um dos tipos de arrasto, né, o coeficiente de cada tipo, a gente vai calcular o CD0 para aquele foguete da aula anterior, para a aula de estabilidade, o exemplo de estabilidade, e comparar o resultado dele com o OpenRocket. Então a gente vai importar aquele foguete pro OpenRocket, usando as mesmas geometrias, né, claro, mantendo as mesmas geometrias, e ver se a gente encontra um CD0 similar nas duas abordagens, utilizando Python e utilizando OpenRocket. A bibliografia extra para essa aula é a documentação técnica do OpenRocket, então, na verdade, é uma tese de mestrado desse cara aí, Sampo Niskanen, não sei se fala assim, mas é a tese de mestrado desse cara, e ele transformou a tese de mestrado nesse software. Então, está bem detalhado, está bem interessante. Eu vou utilizar essa mesma documentação técnica para falar da trajetória do foguete depois também. Claro que é muito mais avançado, porque aqui ele trabalha em 6 graus de liberdade, então tem influência do vento, rotação do seu foguete, existe tudo isso. Mas, para quem tiver interesse, está aí o link, só acessar e baixar a documentação. Bom, era isso que eu tinha para falar nessa aula. Muito obrigado.